E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, estamos aqui, para trabalhar, começar agora a falar sobre os crimes contra a paz pública, Então, vamos trabalhar alguns crimes, artigos 286, 287, 288 e 288-A do Código Penal. Então, são 4 crimes, tá? Então, vou trabalhar com vocês, eu vou começar a falar sobre esses crimes nesse bloco e no próximo bloco de aula, Talvez necessite de um terceiro bloco aí, Vai depender do desenvolver aqui da aula, tranquilo? Então, inicialmente, quando nós falamos sobre crimes contra a paz pública, Na verdade, essas condutas, elas representam meros atos preparatórios de outros crimes. Por exemplo, vamos estudar o crime de associação criminosa, A associação criminosa, ela nada mais é que a preparação de outro crime, Eu posso ter uma associação criminosa que visa a prática de furtos, ou uma associação criminosa que visa a prática de roubos, por exemplo, tranquilo? Então, tem um legislador com isso punindo atos preparatórios, Quando vocês estudarem ali o iter criminis, Então você vê lá o caminho do crime. Então nós temos a cogitação, que em regra ela não ela jamais ela é punível, certo? Nós temos a preparação, essa em regra não é impunível, tá? A preparação. Nós temos a execução, que aí, a partir do momento que o agente ele adentra nos atos executórios, ele pode responder pela conduta consumada, desde que nela estejam reunidos todos os elementos da definição legal respectiva do crime em tela, Nisso já temos aí o artigo 14, inciso 1º, que conceitua crime consumado, do Código Penal, ou se o crime não chega a se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, então, nessa situação, tem uma conduta tentada, certo? Tentada. Exceto naquelas situações que envolve a desista voluntária, arrependimento eficaz, que é a ponte de ouro do direito penal, que aí o agente responde somente pelos atos já praticados, tá? E, posteriormente, eu tenho a consumação. Então, isso é o iter criminis, e alguns delitos, admite até o exaurimento, enfim. Então, veja bem, os atos preparatórios, em regra, eles não são punidos, certo? Ocorre que, em muitas situações, ou em algumas dessas situações, o legislador achou por bem punir atos meramente preparatórios, Pessoal, esse é o chamado crime obstáculo. Não esqueçam a nomenclatura. Crime obstáculo. Crime obstáculo é aquele crime em que o legislador ele pune de forma autônoma atos meramente preparatórios. Beleza? Então isso é muito importante você saber. Então, os crimes contra a paz pública, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, constituição de milícia privada, são os chamados crimes obstáculo, Eu tenho meros atos preparatórios sendo punidos pelo legislador. O legislador ele se antecipa na punição, beleza? Ele se antecipa na punição. Cuidado para não confundir os crimes obstáculo com os crimes formais, Cuidado, cuidado. No crime obstáculo, eu não estou falando de consumação antecipada. Não estou falando isso. Eu estou falando de punição autônoma de atos preparatórios. O legislador, ele se antecipa no iter criminis e pune atos meramente preparatórios, beleza? Nos crimes formais, o agente ele adentra na execução do delito. Então, o legislador está punindo atos executórios. Ocorre que, nos crimes formais, a consumação do delito, ou melhor dizendo, para a consumação do delito, a ocorrência do resultado naturalístico ela é prescindível, é dispensável, é desnecessária, certo? Para a consumação. Então, nos crimes formais, eu posso ter a consumação do crime independente da ocorrência do resultado naturalístico, mesmo que ele possa acontecer, beleza? Já no crime obstáculo, é diferente, lá não, eu estou trabalhando o quê? A punição de atos meramente preparatórios, tranquilo? Beleza? Tá? Outro ponto importante, que
é que quando fala assim, paz pública, o que é que vem a ser a paz pública? Nada mais é que a consciência das pessoas, né? Então aquela consciência, aquela sensação coletiva, né, de que o Estado detém o controle de tudo, né, no que tange a estabilidade social, quer dizer que a sociedade está tudo bem, enfim, aquela paz pública, aquela sensação que as pessoas, né, aquela consciência das pessoas em relação à estabilidade, né, ali do sistema social, enfim. Então esses crimes, né, que nós vamos trabalhar aqui, esses 4 delitos, eles ofendem o bem jurídico, paz pública. Então visa tutelar, né, a tipificação, proteger o bem jurídico, paz pública, beleza? Pessoal, o primeiro crime que nós vamos trabalhar é a chamada incitação ao crime, tá? Incitação ao crime está ali no artigo 286, né? Vou pegar aqui meu código, artigo 286 do Código Penal e fala lá: incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Primeiro ponto importante, já analisando a pena, você já pode perceber que nós temos aí um crime de menor potencial ofensivo, tá? Então nós temos aí um crime de menor potencial ofensivo, tendo em vista que a pena máxima não ultrapassa o patamar de 2 anos, beleza? Com relação à classificação do crime de incitação ao crime, né? Artigo 286. Primeira coisa, nós temos aí um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige ocorrência de um resultado naturalístico, beleza? Perdão, não exige uma qualidade específica do sujeito ativo, beleza? Então, um crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, não, né, exigindo uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Ponto importantíssimo. A incitação ao crime é um crime formal, né? É um crime formal. Por quê? Para a sua consumação não exige a ocorrência do resultado naturalístico. Então, não é porque o sujeito incita a prática do crime, não é necessário que esse crime incitado ocorra. Só o ato de incitar já configura a conduta criminosa. Por isso é um crime formal. Às vezes, professor, mas não seria um crime de mera conduta? Não é, porque os crimes de mera conduta não há previsão de resultado naturalístico nenhum. Nos crimes formais há, mas esse resultado naturalístico ele é desnecessário, ele é prescindível para a consumação do crime, beleza? Então aqui nós temos um crime formal. Lembrando que a incitação ao crime também é um crime obstáculo, porque eu tenho a punição autônoma de atos meramente preparatórios, né, para a prática de outros delitos, beleza? No outro ponto, a incitação ao crime, nós temos aqui, gente, um crime vago, né? Por quê? Porque o sujeito passivo ele é indeterminado. Nós temos a coletividade, a paz pública, né? Enfim, a sociedade. Então, o sujeito passivo ele é indeterminado, por isso que é um crime vago. Outro ponto é um crime de perigo comum, né? Crime de perigo comum, porque eles geram perigo comum a toda a sociedade, beleza? Outro ponto interessante, né, como eu falei para vocês, né, essa é uma observação que vocês poderiam anotar, ó, não reclama a prática do crime incitado, por isso que é um crime formal. Então não há necessidade da prática do crime incitado, não há, em que basta apenas um mero incentivo público à sua concretização. O incentivo ele tem que ser público. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Conforme falei, o bem jurídico tutelado, nós temos, né, a paz pública. Paz pública. Ponto importante é que fala incitar publicamente a prática de crimes. E se porventura tem uma incitação pública à prática de contravenções penais, será que pode configurar a conduta criminosa do artigo 286? Olha, tem doutrina que fala que sim, mas o que prevalece é que não, porque crime é uma coisa e contravenção penal é outra, não é? Então, se porventura o tipo penal falasse incitar publicamente a prática de infração penal, aí sim que abarcaria tanto crimes como também contravenções, mas como fala apenas a incitação pública à prática de crime, então, nessa situação, né, se eu tenho a incitação pública à prática de uma contravenção penal, jogo do bicho, a perturbação do sossego alheio,
porte de arma branca, enfim. Então isso aí, pessoal, não configura a conduta criminosa, beleza? Então somente a incitação à prática de crime. Outro ponto, se eu tenho incitação à prática de atos meramente imorais, também não. Óbvio que se eu tenho incitação à prática, por exemplo, de ato obsceno, né? Incitar as pessoas a tirar roupa, esse tipo de coisa em praça pública, isso aí sim pode configurar a incitação ao crime, porque o ato obsceno é um crime, beleza? É imoral e é um crime, tranquilo? Quando fala aqui também, a doutrina fala que também deve relacionar-se com a prática de crime, né? Deixa eu pegar minha observação aqui. Deixa eu só ver aqui que enrolou aqui o papel. Isso. A doutrina fala que quando fala em incitação ao crime, deve relacionar-se o quê? A prática de um crime determinado, tá? Por quê? Nós vamos falar sobre a questão da apologia ao crime. Então, quando eu incito alguém à prática de um crime, é incitação à prática de um crime determinado, tranquilo? Então, vamos lá, incitar a pessoa à prática de homicídios, furtos, roubos, beleza? Então, é a incitação à prática de um crime determinado. Outro ponto é que a incitação ao crime, ela deve atingir um número indeterminado de pessoas, beleza? Então isso é importante, por isso que fala de incitação pública, o tipo penal fala lá, incitar publicamente a prática de crime. Então essa incitação, ela deve atingir um número indeterminado de pessoas, beleza? Agora, por exemplo, se eu tenho a incitação dirigida a uma única pessoa, vai configurar a conduta criminosa? Não vai, certo? Agora, veja bem, se eu incito uma pessoa à prática de um crime, eu posso responder na condição de partícipe desse crime, certo? Se ela vinha praticar a conduta, beleza? Lembrando que a participação nós temos o ato de induzir, instigar e auxiliar. Então, digamos que eu estou instigando ela, né? Eu estou incitando, instigando ela, já tem a ideia criminosa, eu estou instigando ela à prática da conduta criminosa. Pois bem, então nesse caso eu sou partícipe desse crime que ela pratica. Agora, para isso, ela tem que praticar a conduta, né? Beleza? Ela tem que praticar a conduta criminosa, certo? Outro ponto importante, quando fala lá, incitar publicamente. Então, se eu incito, digamos, estou dentro de uma casa e existem algumas pessoas, eu estou incitando essas pessoas à prática de condutas criminosas, né? Estou numa residência particular, por exemplo. Será que isso vai configurar a conduta? Não, tá? Então, um local privado, uma residência, por exemplo, uma loja, enfim, não se equipara a local público, né? Tem que ser um local público. Então, isso é importante, tá? Muito importante, tranquilo? Como já falei, né, o destinatário, já falei sobre isso, né? Então, a participação relativa ao crime praticado pelo destinatário, já falei sobre isso. Elemento subjetivo, nós temos o dolo, é um crime eminentemente doloso, não se admite a forma culposa, incitação ao crime. Quando ocorre a consumação desse crime, anotem aí, ocorre exatamente no momento em que o agente incita publicamente a prática de crimes. Por isso que é um crime formal. Independe da ocorrência do resultado naturalístico, que seria o que? A prática desses crimes. Eu não preciso esperar a prática desses crimes para que eu venha responder pelo crime, pela conduta criminosa 286. Então, a consumação ocorre exatamente no momento em que o agente incita publicamente a prática de crimes, tá? Então, isso aí também é muito importante mesmo. Aí tem a questão da doutrina, professor, mas e se o incitado ele vai lá e pratica o crime, o que acontece? A doutrina entende que, por exemplo, se eu incito, de forma geral, vamos praticar o racismo e tal, aí alguém vai lá e pratica o racismo porque o Luiz Gonzaga, ele me incentivou a fazer isso, né? Tem um vídeo dele na internet, ele incita todo mundo, lá ele publicou nas redes sociais e tal. Aí o que vai acontecer? Eu vou responder pelo artigo 286, incitação ao crime, e também responderei pelo crime de racismo, certo? Na minha visão, na condição de partícipe, né? Que eu estou induzindo ali, instigando a pessoa a praticar uma conduta criminosa. Então isso é o entendimento da doutrina. Responde tanto pelo artigo 286, como também responde pelo crime praticado ali pelo agente que fora incitado, beleza? Muito importante isso. Em relação à conduta tentada, a doutrina entende que a tentativa
ela seria cabível, né, nesse crime, né, de incitação. Se eu tenho, por exemplo, agora tem que analisar. Se a incitação ela é verbal, eu tenho um crime unissubsistente. Então, se ele é unissubsistente, não é possível o fracionamento da conduta. Então, se não é possível o fracionamento da conduta, não cabe a tentativa, certo? Então, se não é possível o fracionamento da conduta, não caberá a tentativa. Então, isso aí também é muito importante, beleza? Agora, se a incitação ela é feita por escrito, aí beleza. É possível o fracionamento da conduta, crime plurissubsistente, logo cabe a tentativa, tá? Em relação à ação penal, gente, é um crime de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Tranquilo? No seu caderno, você vai anotar aí algumas observações. Toma água aqui, tá? Tá o ar-condicionado na minha cara. Então, você vai anotar algumas observações que eu vou falar aqui para vocês. Então, primeira observação, vamos lá. Lá na Lei 7.170, Lei 7.170 de 83, essa chamada Lei de Segurança Nacional, né? Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, então eu vou abrir aqui no meu vadimeco, Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Nessa lei, todos os crimes que estão lá previstos são crimes, né, que detêm uma conotação política, certo? Conotação política. Então, lá no artigo 23 dessa lei, né, anota aí, artigo 23, fala assim: incitar, né, incitar, inciso 4º, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, se o agente incita alguém a praticar um crime definido na lei de defesa, na lei dos crimes, né, que trabalha a Segurança Nacional, a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, então ele não vai responder pelo artigo 286, certo? Ele vai responder pela Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 4º, beleza? Então a pena é de 1 a 4 anos. Nesse caso aqui, nós temos um crime de médio potencial ofensivo, tendo em vista que o mínimo de pena combinado não ultrapassa o patamar de 1 ano, né? Então logo é possível o sursis processual. Então é um crime de médio potencial ofensivo, certo? Lembre-se disso. Se eu tenho o ato de incitar a prática de uma conduta criminosa que é definida na Lei de Segurança Nacional, logo o agente ele responde conforme a Lei de Segurança Nacional. Não vai responder conforme o artigo 286 do Código Penal. Porque tendo em vista a incidência do princípio da especialidade. Princípio este que vocês estudaram, né, lá no conflito aparente de normas penais. Então, realmente, nós temos um conflito aparente, mas eu vou aplicar o quê? O tipo especial, é aquele que detém todos os elementos do tipo geral, né, do tipo básico, mas detém elementos especializantes. Então aqui qual é o elemento especializante? É quando eu tenho uma incitação à prática de um crime e nisso há uma conotação política. E esse crime ele é definido aqui na Lei 7.170. É um detalhe muito importante, beleza? Outra lei, pessoal, anota aí a Lei 2.889 de 56, que é a Lei de Genocídio, tá? Lei 2889, vou abrir aqui no meu vadimeco, né? Lei 2889 de 56. Ela é bem pequenininha, achei aqui. Então, lá na Lei 2889, artigo 3º, tá? Então, Lei 2889, artigo 3º, né? Da Lei de Genocídio, fala o artigo 3º. Incitar direta e publicamente alguém a cometer crime, a qualquer dos crimes de que trata o artigo 1º. Pena, metade das penas ali combinadas. Aí, parágrafo 1º. A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se este se consumar. Olha só. Então, se eu incitar a prática, por exemplo,
do crime de genocídio, artigo 1º, a linha A fala lá, matar membros do grupo. Então, se incentiva alguém a matar membros de um determinado grupo, né, por exemplo, cristão, sei lá, então estou incitando que a prática de genocídio. Então, se o genocídio ele se consuma, eu respondo pela mesma pena do crime de genocídio aqui, do crime praticado, certo? Se eu incito a prática de genocídio e o genocídio sequer acontece, eu respondo conforme metade da pena. Então, se eu incito alguém a praticar um homicídio qualificado contra essas pessoas, eu posso responder por uma pena, homicídio qualificado de 12 a 30, eu vou responder por uma pena de 6 a 15 anos, por exemplo, que é metade da pena, certo? Então, isso aí é muito importante. Então, aqui, pessoal, na lei de genocídio, essa incitação ao crime de genocídio, o agente, ele não responde conforme o Código Penal, responde conforme a lei de genocídio. Por quê? Mais uma vez, incidência do princípio da especialidade, né? Teria aqui um conflito aparente de normas penais, mas a incidência da especialidade e com isso prevalece o tipo penal especial. Tranquilo? Então aqui só tem citação à prática de genocídio, a gente responde conforme a lei de genocídio e não o Código Penal. Tá? Anotem aí, né? Como eu falei para vocês, artigo 3º da lei 2889/56, certo? Agora vamos lá no Código Penal Militar, né? O Código Penal Militar, eu não sei se eu tenho ele aqui nesse meu vadimecozinho, deixa eu ver se eu tenho, Código de Processo Penal, aqui eu não tenho. Código Penal Militar, né? Mas eu vou atrás dele aqui, eu tenho outro aqui, tem um vadimeco maior aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos atrás do tipo penal, vamos lá, né? Vamos lá, Código Penal Militar. Deixa eu ver aqui, achei, Código Penal Militar. Tá lá no artigo 155 do CPM. Então, artigo 155 do Código Penal Militar. Vamos lá, artigo 155. No artigo 155 do Código Penal Militar fala do crime de incitamento, né? Incitamento, fala incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, né? Então aqui é um crime de elevado potencial ofensivo, pois não é cabível o suicídio processual. A pena mínima ultrapassa o patamar máximo de 1 ano, né? Então aqui só tem o ato de incitar a desobediência, o ato de incitar a indisciplina, ou principalmente a incitação à prática de crime militar, né? Então aqui nós temos uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. O parágrafo único diz, na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado, gravado em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo, né? Lógico que aqui para o sujeito responder por um crime militar, ele tem que ter, né, algumas características que estão no artigo 9º do CPM, né? Nós não vamos abordar isso aqui, não dá tempo, mas fica registrado aí que há também um crime de incitamento aí no Código Penal Militar, e nós temos com isso, mais uma vez, a incidência, né? A incidência do princípio da especialidade, tá? E para encerrar, a próxima observação, nós temos a incitação ao crime de preconceito ou discriminação. Exatamente, está lá na Lei 7.716/89, né? Que é a lei de racismo, muito importante isso aqui, viu, gente? Infelizmente, essa prática nefasta aí, muito através de redes sociais, né? Tem pessoas que parece que não são desse mundo, né? Incitando esse tipo de conduta, mas isso ocorre, infelizmente, tá? Então, lei 7.716/89, deixa eu só achar ela aqui. Cadê ela aqui? Lei 7.000... que a gente procura na hora, né? Não vai ter nada amarrado aqui, não. 7.716. Tá quase, achei. Então, lá no artigo 20 da Lei 7.716/89, artigo 20, fala lá, praticar
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Então aqui nós temos um crime de médio potencial ofensivo, pois é possível a suspensão condicional do processo. Então, se eu tenho um ato de incitar a discriminação, incitar o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, então isso aí, pessoal, configura crime de racismo. O agente ele não responde pelo artigo 286 do Código Penal, mas sim conforme a lei de racismo. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, com isso eu encerro, tá, a aula sobre o crime tipificado no artigo 286, né, incitação ao crime. Próxima aula vamos trabalhar a apologia ao crime, artigo 287, tá bom? Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.